Olá pessoal, tudo bem? Essa é a segunda parte do nosso estudo acerca da ressurreição dos mortos. E agora nós vamos continuar tentando responder a seguinte pergunta: para onde vão os que não creem? Os que não creem, para onde vão? Qual é o lugar para onde vão aqueles que não creem no Senhor Jesus, que não se converteram, que não tiveram uma experiência com Deus, ou que são incrédulos, né? Ímpios, conforme diz a palavra de Deus? A Bíblia declara bem claramente que os incrédulos vão para o Hades. Hades é uma palavra grega, né, que significa lugar dos mortos, significa inferno. Nós vemos isso claramente em Lucas 16, de 22 a 23. O Hades é essa palavra grega, né, o lugar dos mortos. É o lugar onde ficavam os mortos na época da Grécia Antiga, né, dentro da mitologia grega. E é usado na Bíblia a mesma palavra se referindo a esse lugar dos mortos. Nós notamos que esta palavra, né, esse texto em português, traduzido para o português, seria a palavra inferno. Inferno era o que, no original grego, é a palavra Hades. E é do Hades que os incrédulos vão para o juízo eterno. Ou seja, o Hades ainda não é o estado final de condenação eterna. Pelo contrário, é um estado intermediário, por isso esse assunto tão importante, né? Lá em Apocalipse 20, 13, a Bíblia deixa bem claro isso, que é do Hades, né, que os incrédulos vão para o juízo eterno. O estado final de condenação eterna, segundo Apocalipse 20, 13, é o lago que arde com fogo e enxofre. Então, nesse texto, a palavra além deve ser compreendida como Hades, né? Esse texto, essa palavra, quando diz para o além, está falando do Hades. O Hades nunca é mencionado como lugar dos crentes, pelo contrário, né? E jamais ainda quando se fala acerca da ressurreição de Cristo. Então, o Hades é esse lugar, essa palavra no original que significa para nós, hoje no português, inferno, que é o lugar dos mortos, daqueles que morreram sem Jesus, daqueles que morreram sem a fé em Cristo Jesus como Senhor, sem ter uma experiência com Deus, sem nascerem de novo, infelizmente vão para esse lugar, que ainda é intermediário, porque ainda haverá o juízo do grande trono branco, e aí sim os mortos, né, aqueles que não forem encontrados no livro da vida, serão lançados no estado final de condenação eterna, que é o lago que arde com fogo e enxofre. Tanto é que a Bíblia fala que o inferno, Satanás e os demônios, a própria morte e os incrédulos, os ímpios, serão lançados nesse lago que arde com fogo e enxofre. Entenderam? Então, Hades é o que para nós é o inferno, é o lugar dos mortos, o lugar para onde vão aqueles que não tiveram uma experiência com o Senhor. Para onde vão os crentes? É a seguinte pergunta que nós temos que responder. Para onde vão os crentes? Os crentes da época anterior à ressurreição iam para o Hades também. Muitos creem, né, que o Hades e o Sheol, que também no Antigo Testamento era conhecido como lugar dos mortos, né, estava ali lado a lado, e aí Jesus modificou esse lugar, levando cativo todo o cativeiro, aqueles que estavam presos para lá, nesse Hades, nesse lugar, na época da anterior, né, ressurreição de Cristo, né? Os crentes da época anterior à ressurreição iam para o Hades, anterior à ressurreição de Jesus. E havia no Hades dois lugares, o de tormento eterno para os incrédulos e o lugar chamado Seio de Abraão para os crentes. Nós vemos isso claramente em Lucas 16, de 19 a 31. Esse quadro mudou quando Cristo triunfou sobre a cruz. Quando Cristo triunfou sobre a cruz, Jesus libertou esses crentes deste lugar, né, que estavam lado a lado, lugar de tormentos eternos, e automaticamente o seio de Abraão, muitos creem que estava ali, lado a lado, e Jesus levou cativo o cativeiro, como diz em outras versões, subindo ao alto, levou a multidão de cativos, quando ele ressuscitou dentre os mortos e triunfou sobre a morte. Nós vemos isso em Efésios 4, 8. Subindo ao alto, Jesus levou a multidão de cativos. Eram os cativos da morte, né? O diabo tinha o poder da morte. Isso diz claramente em Hebreus 2,14. Mas Jesus tomou para si este poder sobre a morte, e ele tem as chaves do inferno e da morte. Ele tem toda a autoridade, tanto sobre o inferno
quanto sobre a morte. Nós vemos isso claramente em Apocalipse 1:18. Agora Jesus tem o poder de livrar os crentes da escravidão da morte. Nós vemos isso claramente em 1 Coríntios 15, né? E a ressurreição final dos crentes vai ser o triunfo final sobre o aguilhão da lei, que é a morte. Os crentes que morreram no Senhor ou estão dormindo vão, ou que já dormem, né, vão para onde se acha Jesus, ou seja, para o lar celestial, para o lugar que Deus tem preparado para nós, mas é claro que estarão ainda incompletos, falta a ressurreição dos corpos, os corpos glorificados. Está ali a alma, o espírito, que é o que lá em Hebreus chama de espírito dos justificados, né? E Paulo fala de partir, né? Quando ele fala sobre a morte, ele diz sobre isso: desejo partir e estar com Cristo. Ou seja, Paulo tinha essa convicção de que quando um crente morre, ele realmente parte para estar com Cristo em espírito e em alma. A alma como centro da personalidade e o espírito como o fator espiritual, o verdadeiro eu humano é o nosso espírito, o espírito humano. Nós podemos ver isso claramente em Filipenses 1:23, podemos comparar também com Lucas 23:43, podemos ver esses detalhes que estamos falando em Romanos 8:38 e 39 e também em 2 Coríntios 5:8. A doutrina do purgatório, que foi uma doutrina inventada pela Igreja Católica, que é conhecida como lugar de purificação da alma, não tem base bíblica nenhuma. A Bíblia só menciona o Hades, ou fala acerca do Hades, ou fala em estar com o Senhor, no céu, no lar celestial, no lugar que Deus preparou para nós. A opção é nossa, a decisão é aqui, agora, enquanto vivemos. Só existe dois destinos eternos, né? Só existe dois destinos, ou o céu ou o inferno. A Bíblia é muito clara com relação a isso. Entre os dois não existe esse negócio de purgatório, isso aí é uma invenção humana, uma doutrina de homens, não tem função nenhuma, a não ser, na época, enganar e lesar as pessoas. Basta crer em Cristo e no seu sangue purificador para possuirmos essa vida eterna que Jesus promete para nós. Olha o que diz 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, Jesus, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho amado, nos purifica de todo o pecado. Então Jesus é capaz de purificar todo o pecado, nós não precisamos de purgatório, nem de lugar de purificação da alma, de maneira nenhuma. Jesus é aquele que nos purificou pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário. Então a doutrina também da comunicação dos mortos, que é o que a gente chama de necromancia, né? De buscar orientação dos mortos, ou mediunidade, que está muito em voga nos dias de hoje, também não tem base bíblica nenhuma. E pelo contrário, é proibido na palavra de Deus. A Bíblia taxativamente condena aqueles que tais coisas praticam. Você pode ler isso em Levíticos 19:31, também Deuteronômio 18, fala claramente acerca disso. Em seu ensino sobre o rico e o Lázaro, né, a parábola do rico e do Lázaro, Jesus deixa claro que não há comunicação com os mortos. Nós podemos ver isso claramente nessa parábola em Lucas 16:27 a 31. Existe um abismo intransponível entre o céu e o inferno. Não há comunicação com os mortos. Toda e qualquer comunicação com mortos, na verdade, do ponto de vista da Bíblia, é uma enganação demoníaca. São demônios que simulam a voz, as características, e eles sabem muito bem, porque seguem as pessoas ao longo de toda a vida, conseguem enganar as pessoas através desse engano chamado necromancia ou mediunidade. A doutrina também da reencarnação também não tem justificativa bíblica. A Bíblia é bem clara em dizer que aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Hebreus 9:27. Não se morre para reencarnar outra vez. Isto é algo repugnante mediante os ensinos bíblicos. É a abominação diante do Senhor, pois vai de encontro a toda a obra de Cristo na cruz em nosso favor. Vai em contra de tudo isso, tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Na mesma história de rico e de Lázaro, vemos que não foi concedido o pedido de Lázaro, né, de voltar para a terra e avisar seus conservos, seus irmãos, e ir até a casa do incrédulo a falar aos seus familiares acerca dessa salvação. Então, é
proibido, toda e qualquer doutrina da reencarnação, não tem base bíblica, é contrária à palavra de Deus, é uma afronta à obra expiatória de Jesus de Nazaré na cruz do Calvário, e a Bíblia deixa bem claro em Hebreus 9, 27, aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Essa doutrina também da reencarnação é conhecida como transmigração da alma. Ela é muito comum nas doutrinas, né, orientais, no hinduísmo, shintoísmo, no budismo, no zen budismo moderno, na nova era. Então está muito em voga hoje, além também no mundo ocidental, muito comum no meio espírita, né, no espiritismo, no kardecismo de Allan Kardec. Qual é a ordem da ressurreição? Nosso Deus é um Deus de ordem. E Jesus disse que há ressurreição para a vida e há ressurreição para o juízo. Então, existem dois tipos de ressurreição. Ressurreição para a vida, que é a ressurreição dos justos, simultaneamente, né, um pouquinho antes, mas no mesmo episódio do arrebatamento da igreja, muito clara a Bíblia acerca disso, e há a ressurreição para o juízo eterno, que vai ser a ressurreição antes do grande julgamento do trono branco, onde Deus vai ler, né, os mortos serão ressuscitados para então serem julgados diante do Senhor. Nós vemos isso claramente em João 5, 28 a 29, sobre essas duas ressurreições, ressurreição para a vida e ressurreição para o juízo. Um é para a vida, outro é para a morte e condenação eterna. Então essa é a ordem da ressurreição, são os dois tipos de ressurreição encontrados na palavra de Deus. Como é que é essa ressurreição para a vida? É a ressurreição dos crentes. Como eu já falei, a ressurreição dos crentes. Esta é a palavra ressurreição dentre os mortos verdadeiramente, quando se refere aos crentes, em Filipenses 3:11, em 1 Pedro 1:3. Os incrédulos ainda não ressuscitarão quando acontecer essa grande ressurreição dentre os mortos, no contexto aqui falando sobre a ressurreição daqueles que estão na fé, daqueles que reconheceram o Senhor como o Senhor e Salvador das suas vidas, aqueles que nasceram de novo. Em Apocalipse também é denominada de a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição dos crentes, é a ressurreição dos mortos, de Filipenses 3:11, 1 Pedro 1:3. E esse texto ainda afirma que os que têm parte nessa primeira ressurreição não estarão mais sujeitos à segunda morte. Então, a primeira morte pode ser a morte física, é a morte física daqueles que morreram na fé. A segunda morte é aqueles que foram banidos da presença de Deus e sofrerão os tormentos e condenações eternas. A segunda morte é para aqueles que serão condenados, sofrerão os juízos eternos de Deus. Então, a ordem será esta: Jesus se manifestará, a trombeta soará, claramente em 1 Coríntios 15, 52, nós vemos esse relato. Os crentes mortos ressuscitarão primeiro, de maneira gloriosa. Os crentes que estiverem vivos serão arrebatados por Deus, tomados por força, tomados por poder, a famosa parousia, né, da igreja, a teoria da iminente volta do Senhor Jesus e o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 4:16, versículo 17 também, 1 Coríntios 15, 22, 23, 51, 52, fala claramente desse episódio, onde os mortos ressuscitarão, aqui os mortos da fé, os mortos em Cristo, os mortos que creem em Deus, que tiveram uma experiência, que nasceram de novo, e logo em seguida os crentes que estiverem vivos serão arrebatados pelo poder de Deus. Primeiro Jesus se manifesta, depois os crentes mortos ressuscitarão, depois os crentes que estiverem vivos serão arrebatados. Em quarto, na nossa ressurreição estarão também os mártires por causa do testemunho de Jesus. Será tremendo isso em Apocalipse 24. Apocalipse 24 também fala sobre essa ressurreição daqueles que foram mártires por causa do testemunho de Jesus. E também Apocalipse 7, de 13 a 14. Isso será antes do milênio, também acontecerá essa outra ressurreição, que é essa ressurreição para aqueles que morreram segundo o testemunho de Jesus, um pouquinho antes do milênio. O Apocalipse fala de uma ressurreição daqueles que passaram por essa tribulação e foram fiéis, né, foram mártires fiéis do testemunho de Jesus. Em sexto lugar, receberemos esse corpo espiritual que a Bíblia fala, um corpo imortal, um corpo que se revestirá da imortalidade, da incorruptibilidade. 1 Coríntios 15, 42 e 44. 1 Coríntios 15 também, 53 e 54, fala sobre esse lindo episódio tremendo da palavra de Deus,
João 19, 25 e 27 fala sobre isso. Romanos 8, 23 e Filipenses 3, 21 são todos trechos que falam sobre esse novo corpo espiritual, imortal, que nós receberemos nesse dia glorioso, o dia que Deus preparou para nós. E por último, é a ressurreição para o juízo, que é então, como eu já falei, a ressurreição dos incrédulos. Aqui estarão o restante dos mortos, aqueles que morreram de forma incrédula, ímpia, cheios de iniquidade, abandonando e virando as costas para Deus. Esses não participarão da primeira ressurreição, que é a ressurreição gloriosa dos crentes. Pelo contrário, isso ocorrerá em um período após a ressurreição dos santos, será um juízo, porque não creram no Evangelho de Jesus, como diz em Marcos 16:16, quem não crer será condenado. E ocorrerá então essa ressurreição dos mortos, como eu falei, só depois do milênio. Apocalipse 20, versículo 5 e versículo 12 fala sobre isso, fala sobre essa expressão, mortos, porque morreram espiritualmente e serão condenados eternamente. Em Apocalipse 20 vemos a ressurreição então para o juízo, o grande trono branco, o juízo de Deus sobre os ímpios, sobre os iníquos, sobre aqueles que viveram uma vida banidas da presença de Deus, viraram as costas para Deus, se rebelaram contra Deus e quiseram viver uma vida independente dos projetos de Deus, do propósito eterno de Deus, que é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então nós temos a segurança, amados, de vida eterna e a esperança da imortalidade. O crente tem isso. Somente através de Jesus Cristo nós temos direito a uma vida eterna. Se morrermos com Cristo, ressuscitaremos com Ele em glória, receberemos esse novo corpo glorioso que Deus tem para nós. E os meios que nos asseguram tal ressurreição dentre os mortos é, primeiro, o próprio Cristo, porque Ele é a primícia daqueles que morreram e ressuscitaram, e Ele ressuscitou também. Nós vemos isso claramente em 1 Coríntios 15, de 3 a 4. Mediante também a sua ressurreição, a ressurreição de Cristo, é a garantia da nossa ressurreição e Ele garante que nós ressuscitaremos com Ele. Por um homem, Cristo veio a ressurreição dos mortos. Então, através de Cristo, nós temos essa convicção plena, 1 Coríntios 15, versículos 20 a 21. A nossa fé também nele garante a nossa ressurreição. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Será que você crê nisso? Nós vemos isso claramente em João 11, 25 e 26, naquele episódio da ressurreição de Lázaro. Esse texto extraordinário, um texto que sempre está ali nos velórios, está nas plaquinhas lá, perto dos sepulcros, de quem já faleceu. Nós vemos sempre esse versículo, é um versículo extraordinário que fala da garantia, da esperança bendita, gloriosa de Jesus de Nazaré. Quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Crês isto? Pergunta Jesus. Será que você crê nessa bendita esperança, a esperança do crente? Romanos 10, de 9 a 10 também fala sobre isso. O batismo cristão também é fundamentado nessa morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, por meio dele, do batismo, vivenciamos a realidade da ressurreição dentre os mortos. No batismo também há o aspecto presente e futuro da ressurreição. Nós vemos isso claramente em Romanos 6, de 4 a 5. E no versículo 4 temos o aspecto presente, dessa identificação da morte e da vida com Jesus. E no versículo 5 temos o aspecto futuro da ressurreição gloriosa, bendita de todos os crentes, conforme também fala Paulo em Colossenses 2, de 12, e também Colossenses 3, 1. Então, nós vimos tudo isso acerca dessa linda doutrina, desse grande ensinamento, que é a ressurreição dos mortos. Falamos acerca da morte física, falamos que a Bíblia declara acerca da ressurreição, podemos ver no Antigo Testamento, podemos ver no Novo Testamento. Nós observamos tudo isso. Para onde vão os mortos, os mortos em Cristo, vão para o lar celestial, o espírito e a alma já se encontram com Deus. Paulo vivia nessa perspectiva, na perspectiva eterna de estar com o Senhor. E aqueles que morrem sem Deus vão para um lugar intermediário ainda, que é o Hades, o lugar que no final será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, logo após o juízo final, o grande juízo do trono branco,
o juízo final, o juízo eterno de Deus sobre os impenitentes, sobre os ímpios, sobre aqueles que não se arrependeram e não viveram uma vida com Deus. Então, Hades significa inferno, nós aprendemos sobre isso. O seio de Abraão, depois, foi levado, aqueles que estavam cativos ali ao lado do Hades, foram levados por Jesus ao lar celestial, lugar que Deus preparou para nós. Vimos que a doutrina do purgatório realmente não tem base bíblica, não tem por que purificar a nossa alma já é purificada pelo sangue de Jesus. Vimos que a comunicação com os mortos também é proibido biblicamente falando, é consultar mortos, é necromancia, é algo condenado veementemente pela palavra de Deus. Vimos também que a doutrina da reencarnação não tem base bíblica, não se justifica, é uma afronta contra a obra expiatória de Jesus. Vimos também a ordem da ressurreição, primeira ressurreição da vida, que é a ressurreição dos crentes, e lá no final de todo o perfil profético, nós vemos o juízo do grande trono branco, que é a ressurreição para o juízo eterno, a ressurreição para aqueles que não se converteram, para aqueles que não realmente viveram para Deus uma vida de fé, uma vida de obediência à vontade de Deus e à palavra de Deus. Então falamos sobre tudo isso. Então, a ordem rapidinho: Jesus se manifestará em grande glória, a trombeta soará, os crentes mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os crentes que estiverem vivos serão arrebatados pelo seu poder. Na nossa ressurreição, também, logo em seguida, ao final de todo o perfil profético da tribulação, haverá uma ressurreição também para aqueles que morreram por causa do testemunho de Jesus, antes do milênio, a Bíblia fala sobre isso. E no final de todo o perfil profético, no final do milênio, a palavra de Deus fala sobre a ressurreição do juízo eterno, que é esse juízo do grande trono branco. E nós vemos tudo isso na palavra de Deus e podemos ter a convicção e a certeza e a segurança da vida eterna se estamos com Jesus, nessa posição de fé, que é a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus, vivendo uma vida de fé, de confiança em Deus, e ao mesmo tempo de obediência, na direção do Espírito Santo, no governo de Deus, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, não confiando nas nossas obras, não confiando na nossa religiosidade, nas nossas capacidades humanas, mas sim na obra expiatória, na obra maravilhosa de Jesus de Nazaré, na sua morte, na sua ressurreição, na vida maravilhosa que Jesus prometeu para nós. Se nós estivermos nessa posição de agradar o coração de Deus, de viver uma vida consagrada, santa e irrepreensível diante do Senhor, lembre-se, Jesus está voltando, se prepare, Jesus está voltando, o inferno não é o seu lugar, Deus não nos criou para nos enviar para o inferno, somente vai para o inferno, infelizmente, aqueles que não creem, já estão condenados, diz a palavra de Deus. Aqueles que virarem as costas para Deus vão optar por esse destino eterno de juízo, mas não é o que Deus tem para nós. A Bíblia diz que Deus não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao conhecimento pleno de Jesus de Nazaré, porque só Jesus salva. Prepare-se, conserte a sua vida, alinhe o seu coração com Deus, conserte tudo que estiver errado na sua vida, se santifique, se purifique, creia nessa doutrina bendita da ressurreição dentre os mortos e viva na dimensão do eterno, viva na perspectiva eterna, viva com o coração em dia com Deus. Se prepare, Jesus está voltando, Maranata, vem Senhor Jesus. Um beijo do pastor Giovanni, que Deus te abençoe, que Deus derrame a graça, a glória e a bênção do Senhor sobre você, em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo, galera. Curta o nosso facebook.com/meditando em Deus e o nosso canal PR Giovanni. Esteja divulgando esses vídeos, crescendo, anotando, fazendo as anotações. Veja de novo esse vídeo, tem um monte de detalhe, um monte de versículo, Não dá tempo de ler todos os versículos, mas nós esperamos de alguma maneira estar abençoando a sua vida e o seu coração acerca desse assunto que é um fundamento da fé, a ressurreição dos mortos, dos crentes para a vida e a ressurreição do juízo para aqueles que infelizmente viveram uma vida de incredulidade. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.